E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma R, dessa vez bloco 19, reta final aí do ano, hein? Falta só mais uma. E como é de lei, né, gente? Vamos começar aí com a língua portuguesa. Nós vamos continuar aí com o poema narrativo e o poema também. Nós vamos ver essas diferenças. Poemas para sentir, entender e contar uma história. Como você sabe, os poemas podem falar de tudo: do amor, da violência, do carinho, da morte, da delicadeza, da solidão, do ódio, da injustiça, do egoísmo, da generosidade, da tristeza, da alegria, do que é grande, do que é pequeno, de coisas e animais que existem ou que não existem, mas vivem em nossa imaginação. De verdade mesmo, o que todos os poemas querem é tocar nossas emoções e mostrar que a vida pode ser sempre melhor. Eles gostam de brincar com as palavras, juntando uma que parece não ter nada a ver com a outra, mas no fundo tem. Veja só. O sol, gato amarelo, salta às janelas e fica imóvel sobre o meu tapete. Alguns poemas fazem apenas o leitor sentir uma emoção. Outros, além disso, contam uma história. Esses poemas são bons demais para ler, sentir, entender e depois contar a história que existe dentro deles. Quer ver? Poema, que gênero textual é esse? Vamos conhecer assistindo ao vídeo. Gênero textual poema. Então vocês vão acessar esse link que vai dar direto no YouTube para conhecer um pouquinho sobre o gênero textual poema. Agora que vocês assistiram ao vídeo, vamos responder essas questõezinhas aqui. De acordo com o vídeo, responda as questões abaixo. O que é um poema? Quais são as partes de um poema? O que é verso? O que são estrofes? O que são rimas? Todos os poemas têm rimas? Acho que a gente já viu um pouquinho no bloco passado, né? E agora para aprofundar um pouquinho mais nisso daí. Na sua opinião, qual a finalidade do gênero poema? Ou seja, para que serve? Assinale com um X. Informar, instruir, emocionar ou dar um ensinamento? Atividade 3. A arte de combinar palavras. Brincar de rimar pode ser muito divertido. Basta experimentar. Vamos lá. Eu começo e você continua. Rimas malucas. Bicho que te quero livre, de Elis José. Aqui, ó, na primeira estrofe, tá vendo? Nós temos aqui 2 versos. Olha o que tá falando aqui. Cada macaco com seu casaco. Essas palavrinhas rimaram, não rimaram? Tem som parecido aqui no final, por isso que deu essa musicalidade. Então, vocês vão continuar com cada estrofe aqui também, tá? Completando o versinho que tá faltando, ó. Cada galinha com a sua. O que pode rimar com galinha? Cada marreco com o seu. Cada elefante com o seu. Cada leão com o seu. Cada vaca com a sua. Cada coelho com o seu. Cada gato com o seu. Cada peru com o seu. Cada tucano com o seu. Então, vocês vão completar com palavrinhas aqui em cada verso que rimam com essas palavrinhas destacadas aqui, ó, tá? O que tá destacado são as letrinhas finais, que é o que vocês vão ter que colocar palavras que terminam com isso também, para dar a rima, né? Porque elas têm que ter o som bem parecido. Então, é um desafio aí para vocês.
A leitura do poema a seguir. Convite, de José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Depois de ler esse maravilhoso poema aqui, nós vamos responder algumas questões aí de compreensão. O que é a poesia para o Paulo Paes? Você acha possível brincar com as palavras? Você conhece algumas brincadeiras envolvendo as palavras? Se sim, coloca aqui para mim. Ler poesia pode ser uma brincadeira? Por quê? Por que o autor acha que poesia é brincar com as palavras? Porque ao brincar com as palavras, elas vão ficando novas. Quem é o poeta, de acordo com a visão do autor do poema? Você acha que, ao escrever este poema, o poeta brincou com as palavras? Justifique. Por que você acha que o texto se chama Convite? Para saber mais, olha aqui, vamos ver qual é a diferença de poesia e poema? Vocês já se perguntaram isso? Tem diferença. Poesia é um conceito mais amplo do que poema e o soneto. Muitas pessoas acham que a poesia é um gênero textual, mas na verdade ela não está necessariamente relacionada à palavra escrita. Um belo quadro, por exemplo, pode estar repleto de poesia, assim como uma escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem, como o nascer ou o pôr do sol. Portanto, a poesia é uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Agora, o poema é um gênero textual que utiliza as palavras como matéria-prima, organizando-as em versos, estrofes ou prosa, ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema é derivada do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. E agora vocês vão assistir ao vídeo gênero poema narrativo para aprofundar os seus conhecimentos, né, sobre esse gênero textual, o poema narrativo. Nós vimos anteriormente o gênero textual poema. Agora a gente vai ver poema narrativo. Vocês já viram lá no bloco anterior o que seria, fizeram pesquisa, mas vamos aprofundar mais um pouquinho, né? Em seguida, responda. De acordo com o vídeo, o que é poema narrativo? Leia o poema abaixo, prestando bastante atenção na sua musicalidade, isso é, ao ritmo que vem das rimas e dos sons melodiosos das palavras. A boneca, de Olavo Bilac. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada, e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga ficaram sem a boneca. Responda as questões abaixo. Você lembra a diferença entre versos e estrofes? Quantas estrofes tem o poema A Boneca? Lembra que é o conjuntinho de versos? E quantos versos no total? Lembra? Verso é cada linha do poema? Então tá. Sublinhe em cada estrofe do poema as palavras que rimam com cores diferentes e formando par. Por exemplo, peteca e boneca.
Aí vocês vão pintar, por exemplo, de azul. Aí as outras rimas vão escolher outra cor, tá bom? O que você percebeu dessas rimas aí? Para que você acha que servem as rimas? Os poemas que contam uma história são chamados poemas narrativos. Podemos afirmar que a boneca é um poema narrativo? Por quê? Porque a expressão é minha encontra-se entre aspas no poema. Por que vocês acham? Lembra que nós já vimos sobre o uso das aspas? O que elas indicam? Com este poema, aprendemos que tudo se resolve na grosseria. Devemos querer tudo só pra gente? Se o brinquedo é meu, não devo emprestá-lo? Ou não devemos ser egoístas? O que vocês aprenderam com a leitura deste poema? Complete o quadro com alguns elementos da narrativa, isso é, de uma história que você identificou no poema acima. Quem são os personagens envolvidos lá nessa história? Qual é a situação inicial? O que acontecia primeiramente? Qual foi o conflito? E como foi o desfecho dessa história? Foi bom ou foi ruim, hein? Conta aqui pra mim. E para saber mais, temos aqui os tipos de narrador. O narrador personagem conta na primeira pessoa a história, da qual participa também como personagem. Então, o narrador personagem, ele participa da história, ele é o eu. O narrador observador conta a história do lado de fora, ele só está observando, na terceira pessoa, sem participar das ações, ele só está narrando o que está acontecendo. Agora, o narrador onisciente conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões, narrando em primeira pessoa. Então, o narrador onisciente, ele está contando o que ele está observando. Mas, de vez em quando, lá, ele se intromete e aí ele fala como se ele fosse personagem. Então, tem esses tipos aí, ok?